Queridos irmãos e irmãs, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós, que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 16º domingo do tempo comum, o tema que a liturgia nos traz para a nossa meditação é a compaixão de Jesus, o bom pastor. De fato, o coração de Jesus Cristo é um coração que se compadece pela humanidade. E a imagem que é utilizada, muito afinada com a imagem bíblica também do Antigo Testamento, é a imagem do pastor que deve cuidar de suas ovelhas. Logicamente, isso é uma analogia, porque o pastor cuida das ovelhas para matá-las. Jesus Cristo cuida das suas ovelhas para dar a vida por elas. Por isso a imagem do bom pastor não tem nada a ver com aquela imagem do lucro e da produtividade, mas quer expressar os sentimentos mais profundos do coração de Deus. No Antigo Testamento é comum que os chefes de Israel fossem chamados de pastores. De fato, a providência de Deus escolhia sempre pastores para iniciar e conduzir o seu povo. Abraão era pastor. Moisés também, quando foi chamado por Deus na sarça ardente, estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro. Também Davi, quando foi ungido rei, chegou atrasado para aquele jantar que Samuel tinha organizado, porque estava pastoreando as ovelhas. Assim, o símbolo do pastor, do rei, do guia de Israel, estão muito ligados na Sagrada Escritura. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, é justamente uma sentença de Deus contra os pastores de Israel que deixaram o rebanho, que não cuidam do rebanho, mas cuidam somente de si mesmos. Por isso, Deus, na primeira leitura, promete: eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. E mais à frente, diz ainda uma segunda promessa: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Deus, em sua infinita misericórdia, confiou o seu povo de Israel aos homens, porém estes foram infiéis e deixaram o seu rebanho. Por isso agora é o próprio Senhor que pastoreará o seu povo e providenciará o verdadeiro pastor, descendente de Davi. Por isso nós cantaremos no Salmo: o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Chamar a Deus de pastor é justamente confiar na sua providência que nos ama. Em Jesus Cristo, Deus reuniu o seu rebanho. O que na antiga aliança era uma promessa somente restrita ao povo de Israel, à descendência de sangue de Abraão, agora em Jesus Cristo é uma promessa que abrange o mundo inteiro. São Paulo, na carta aos Efésios, da segunda leitura, vai nos falar justamente desta realidade. Ele diz: agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos
pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Até aqui a citação da segunda leitura de hoje. Para que nós possamos entender melhor o que diz São Paulo aqui, é importante saber que no pátio do Templo de Jerusalém havia de fato um muro que separava o pátio dos gentios do pátio dos judeus. E esse muro marcava também uma diferença de raça e, ao mesmo tempo, uma diferença de aliança. Por mais que os pagãos pudessem ouvir a palavra de Deus do Antigo Testamento, eles nunca seriam verdadeiramente os depositários da promessa. A promessa era para a descendência de sangue de Abraão. Por isso, em Jesus Cristo, esse muro de separação foi derrubado. E agora o Senhor é o pastor de todos nós. Nele nós precisamos confiar. É a confiança que desarma o coração de Jesus, que abre os tesouros da sua misericórdia para nós. E, de fato, Ele nunca nos deixará. Leiamos agora o Evangelho. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30, e diz assim: Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desse modo, o Evangelho completa a nossa definição entre a promessa do livro de Jeremias, na primeira leitura, e já São Paulo nos falando que Jesus Cristo de fato é a nossa paz, a sua consumação pascal. Está o Evangelho de hoje, onde Jesus Cristo cumpre em si mesmo essa promessa de que Ele é o pastor que se compadece do seu povo. Conta o Evangelho que os apóstolos chegavam de uma missão, e é interessante porque São Marcos faz notar que eles contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Também essa é uma característica daqueles missionários de Jesus, os missionários de ontem e os missionários de hoje. Não são somente aqueles que falam e ensinam, mas são também aqueles que fazem. Ensinam pelo seu modo de proceder e na palavra explicitam o sentido das suas ações. Assim devemos ser todos nós os cristãos. Ensinamos e fazemos, praticamos o que ensinamos. E Jesus Cristo os recebe com alegria, porém, no meio de um trabalho pastoral muito intenso. Diz o Evangelho que não tinham nem mesmo tempo para comer. E Jesus, então, como bom pastor também dos outros pastores, os leva a um lugar deserto para que possam descansar com Ele. Essa é a sabedoria do discípulo de Cristo, aprender a descansar com o Mestre. Porém, neste momento do descanso, a multidão, que estava muito interessada na palavra de Deus, a pé, chegou na frente deles que iam de barca. E ali então Jesus Cristo, deixando de lado o seu descanso, diz o Evangelho, começou a ensinar-lhes muitas coisas. E esse trabalho de Jesus bem valia o seu esforço, por causa do interesse daqueles que o procuraram. Jesus Cristo não é daqueles que jogam pérolas aos porcos. A graça do Senhor é eficaz e está sempre pronta, porém, para aqueles que interessadamente o procuram. Porque, diz o Evangelho, muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Como é que está o nosso interesse hoje pelas coisas de Deus? Talvez coloquemos 1001 dificuldades para procurá-lo nos sacramentos, para ir à igreja, para fazer um bom estudo bíblico ou para lutar todos os dias pelo nosso momento de oração. Deixamos com que o dia passe sem o nosso esforço e ainda assim queremos ser alimentados pelo Mestre. Mas o Senhor só dá o seu alimento àqueles que o procuram com um coração sincero e perseverante. Que Deus abençoe a todos e os guarde sempre neste amor que procura o Senhor com afinco.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distante de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Sou a porta segura do aprisco, rebanho feliz eu farei. De todo mal e injustiça, ovelhas eu defenderei.